e você abra a sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 61. Na medida que você vai encontrando o capítulo 61 de Isaías, vai se alegrando com Deus, você vai dizendo assim: glória a Deus, aleluia, amém, achei o texto, ó Deus, achei, amém, aleluia. Olha, está todo mundo achando. Então o texto diz assim, versículos 1 e 2: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Agora vamos voltar no texto para investigá-lo. De quem é o livro? Do profeta? Muito bem. E o texto diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Está sobre quem? Sobre quem? Claro. Claro que não. Nananina não. Viram como a Bíblia tem que investigar? Como o nosso relacionamento com a Bíblia tem que ser mais profundo? Por que não, pastor? Está dizendo aqui, é o livro do profeta Isaías. E o texto diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Se é de Isaías, é sobre Isaías. Foi isso que vocês responderam. E eu estou dizendo não. É só acabar de ler o versículo, que você vai entender por que não. Porque o texto diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o quê? O que são as boas novas? Não entendi. Não entendi. Não entendi. E foi Isaías que pregou o Evangelho? Foi quem? Ah, Deus. Então esse texto aqui se refere a Jesus. O profeta Isaías está mostrando que Jesus receberia o Espírito do Eterno 700 anos antes de Jesus nascer. Por isso que é profecia. As profecias acontecem antes dos fatos acontecerem. Portanto, amada igreja, eu vou pedir uma gentileza. Eu quero que façam um esforço para evitar ao máximo de se locomover na igreja agora. Só a pessoa que precisa ir ao toalete e tal. Vamos nos aquietar um minutinho. Vamos aquietar. Nós estamos falando aqui de escatologia. Isso aí é guerra espiritual. A gente tem que ficar ligado. Fiquem em oração. Me ajudem em oração. O que Deus tem para revelar aqui são coisas profundas. Vamos evitar de ir ao banheiro. Só quem toma diurético. Só está liberado para ir para o banheiro quem tem mais de 120 anos. Fora isso, vamos aquietar. Não vamos conversar. Vamos ficar ligado na palavra. Eu vou esperar a jovenzinha se assentar. Isso. E agora vamos ficar concentrados. Só um pouquinho, passa rápido. Viram? Viu com todo carinho. Vamos concentrar. Muito bem. Esta profecia, ela é tremenda. Diga, tremenda. Porque ela fala de Jesus antes de Jesus nascer. 7 séculos antes de Jesus nascer, o profeta recebeu o oráculo, a revelação profética, e escreveu que o Espírito do Senhor estaria sobre ele. Pelo que foi ungido para pregar o Evangelho.
Ora, o evangelho só foi inaugurado com Jesus, não foi por Isaías. Isaías foi apenas o vetor. Isaías foi apenas o instrumento de Deus para trazer esta revelação nas escrituras judaicas, nas profecias. E o texto começa dizendo que ele, Jesus, viria pregar o evangelho aos corações quebrantados. Agora, principalmente o pessoal que fez o seminário, você está entendendo por que Israel não aceitou Jesus. Porque os judeus, a Bíblia diz que é um povo de dura cerviz, é um povo de coração de pedra. Os judeus um pouco arrogantes, eles esperavam um Messias rico, bonitão, que se vestisse como um rei, que entrasse em Jerusalém com tropas, cavalos, exércitos, que tivesse dinheiro, que fosse de uma família nobre, proeminente de Israel. Ora, ao contrário disso, veio um filho de artesão, que mexia com madeira, e de uma dona de casa. Veio um homem que preferiu andar pela Galiléia dos gentios, ao invés de ficar ali zanzando em Jerusalém. Um homem que recrutou 12 homens que também não tinham influência nenhuma. Ora, um homem que sentava com bebuns, que conversava com prostitutas, que falava com mulheres samaritanas. Isso para um judeu era algo inimaginável. Por isso que os judeus não o aceitaram, porque não tinham o coração quebrantado. Diga assim, mas eu tenho. Por isso que eu o aceitei. Por isso que o meu coração se quebrou, se quebrantou, e ele entrou, e agora eu sou meu, ele é meu, e eu sou dele. Nós tivemos exemplos aqui hoje de coração quebrantado, e o evangelho entrando, as boas novas entrando no coração dessas pessoas aqui, como já entrou no coração de todos nós. Só no primeiro versículo, os evangelhos, o evangelho, a pregação de Jesus, teria que encontrar guarida, teria que encontrar um coração amaciado. Jesus não arromba corações, Jesus não quebra corações com a marreta para poder entrar. Ele mesmo falou: eis que estou à porta e chamo. Se alguém ouvir e abrir, eu entro. Aqui alguns ouviram hoje e abriram voluntariamente, e ele entrou em coração quebrantado. Mas o texto não para por aí, ele continua dizendo assim: enviou-me, e no caso Jesus, dizendo que o próprio Deus o enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Foi isso que ele fez com cada um de nós aqui. Antes éramos prisioneiros, hoje somos livres. Antes éramos algemados pelo pecado, hoje estamos libertos. Antes servíamos ao diabo, hoje fomos aceitos, todos nós, pelo nosso Deus, por causa do coração que se abriu e o evangelho entrou. Tudo isso, ministério de Jesus Cristo. O que o profeta Isaías estava fazendo aqui, ele estava trazendo à revelação as características do ministério de Jesus. 700 anos depois, deveria acontecer, e aconteceu. Só que no versículo 2, diga versículo 2, tem duas coisas interessantes, que diz que Jesus viria também, diga, Jesus viria para apregoar o ano
Leia. Olha, ele também viria fazer isso. Ele viria para apregoar o ano aceitável do Senhor. E também o dia da vingança do nosso Deus. Olha, gente, que revelação. Esse texto está dizendo, então, portanto, todavia, que Jesus estaria vindo à terra para cumprir um ministério de 2 momentos. Diga, 2 momentos. Quais momentos? O ano aceitável do Senhor e o outro momento, o dia da vingança do nosso Deus. 2 momentos. Para nunca mais isso sair da nossa cabeça, nós vamos dividir a igreja em 2 grupos. Daqui para cá, nós vamos falar numa só voz o primeiro momento que Jesus veio executar. Qual seja? O ano. Isso, mas está fraco. Vamos lá. O ano aceitável do Senhor. Melhorou. E o segundo momento vai falar esse grupo aqui e o céu. Esses 2 grupos vão falar o segundo momento, qual seja o dia da vingança do nosso Deus. Está muito fraco. Segundo momento, o dia da vingança do nosso Deus. Empatou. Vamos desempatar, vamos lá. O ano aceitável do Senhor. Ó. E acho que ganharam, hein? Vamos lá. Ó, vamos lá. 1 a 1, pronto. Mas o importante é que você entendeu que o Senhor Jesus viria para executar 2 tempos nesse jogo da salvação, o ano e o dia. Pararam para pensar? O ano e o... Pergunta: comparativamente, o ano comparado ao dia, é um tempo longo ou um tempo curto? Muito bem, muito bem. E o dia, comparadamente ao ano, é um longo tempo ou um curto tempo? Hã? Curto. Curto. É um tempo curto. Mas será que todos estão entendendo? Comparadamente ao dia, o ano é longo ou curto? Só vocês que sabem? Longo ou curto? E o dia, comparadamente ao ano, longo ou curto? Curto. Está dito. Então, mais uma descoberta que nós fizemos, que Jesus veio executar, vai vir e executar 2 tempos distintos, um tempo longo e um tempo curto. Agora, que tempo longo é esse? É o ano aceitável do Senhor. E quanto tempo faz que esse tempo já começou? Será que esse tempo já começou? Já, desde a vinda de Jesus. Desde a primeira vinda, já começou esse tempo. Então o ano aceitável do Senhor não terminou? Não. E onde é que a Bíblia diz que isso se cumpriu na vida de Jesus? Quero saber, pastor. Não adianta o senhor vir para cá falar alguma coisa e não provar na Bíblia, não. Eu quero saber na Bíblia, onde é que está que Jesus veio cumprir o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus? Quem quer saber? Na Bíblia. Na Bíblia. Quem quer saber? Então abra em Lucas, capítulo 4. Vejamos, no versículo 16. Acompanhe comigo a leitura. Indo para Nazaré, onde fora criado,
Quem foi criado em Nazaré? Então ele estava caminhando em direção à sua casa. Ele estava indo para Nazaré. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado, ou seja, no dia de sábado, numa sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ah, como assim costume de Jesus? Claro, Jesus era judeu. Ele não ia entrar numa igreja, a igreja nem existia ainda. E onde é que os judeus adoravam no sábado? Nas sinagogas. E sempre no dia de costume dos judeus. E Jesus é judeu. Então está tudo coerente. Indo para Nazaré, num dia de sábado, entrou numa sinagoga e lhe deram o livro do para ler. Então lhe deram o livro do profeta. Olha aí, olha aí, olha aí. Lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: ó Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres de coração, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os algemados e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha só o que aconteceu depois. Tendo fechado o livro, fechou o livro. Devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Meu Deus! Aquilo que o profeta Isaías tinha proclamado 700 anos atrás, Jesus cumpriu naquele momento em que ele abriu, leu o texto a respeito dele e disse: hoje cumpre-se a escritura que vocês acabaram de ouvir. Eu estou inaugurando o ano aceitável do Senhor. Todos perceberam? E fechou o livro. Faltou o quê? Faltou o quê? O dia? Ele não leu. Observaram no texto? Ele não leu. Ele disse que era o ano aceitável e acabou, fechou o livro. Será que ele esqueceu de falar do dia da vingança do nosso Deus? Não esqueceu nada. E por que ele não leu? Porque ele mesmo disse que estava se cumprindo naquele momento, com a sua primeira vinda, era o ano aceitável do Senhor. E o que é o ano aceitável do Senhor? É o tempo da graça. É o momento em que o véu do templo se rasgou. Quando Jesus entregou-se na cruz e disse assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali o véu do templo se rasgou. Você entende bem por que o véu do templo se rasgou? O templo era onde os sacerdotes faziam as oferendas, as ofertas, os holocaustos. O templo era separado por um véu, uma cortina. Ninguém passava por aquela cortina. Era como se a cortina fosse esse vidro aqui da bateria. Uma vez por ano matava-se o bezerro, tirava-se o sangue, todo aquele ritual. O sacerdote
pegava o sangue, vestia sua roupa sacerdotal. A sua roupa tinha sinetinhas, sininhos, para que quando ele andasse, os sinos fizessem o quê? Barulho. E amarravam uma corda no tornozelo do sacerdote, uma corda comprida, iam soltando, e ele ia entrando. Ele ia entrar no Santo dos Santos para derramar o sangue na mesa da propiciação, para pedir perdão por ele e pelo povo, uma vez por ano. E se ele fosse fulminado lá dentro por Deus e morresse, ele tivesse em pecado ou tocasse na arca, o que for, ele morria. Era fulminado. E quem é que ia entrar lá para tirar o corpo dele? Você ia? Nem eles. Puxavam o sacerdote pela corda. E o sacerdote entrava uma vez por ano, para que pudesse pedir perdão a Deus pelo pecado e ter acesso ao Santo dos Santos. E ele entrava amarrado por uma corda e atravessava o quê? O véu, e aqui derramava o sangue e balançava, andando por ali, e as pessoas, está vivo, olha o sinetinha. E depois que fazia o ritual, saía, se não tivesse morrido, saía naturalmente, e só entrava lá para fazer a limpeza e para fazer um ano depois o mesmo ritual. Quando Jesus expirou, que disse assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O véu do templo se rasgou, de alto a baixo. Sabe o que isso quer dizer, igreja? Que agora você não precisa mais de sacerdote para pedir perdão. Agora você não precisa mais de sacerdote e nem atravessar o manto, porque agora a entrada para você é totalmente franca, liberada, aberta. Agora eu tenho, diga, agora eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Eu nem preciso atravessar o véu, porque não existe mais véu. Eu nem preciso ir procurar o santo, porque o santo já me encontrou. O santo não anda comigo. Fala, igreja, não anda comigo. Ele habita em mim. Eu sou casa do santo. Eu sou templo de Deus. O Espírito Santo está aí dentro de mim. O véu do templo se rasgou. Nesse momento em que Jesus veio pela primeira vez, o ano aceitável do Senhor começou a vigorar. E está vigorando até os dias de hoje. Um ano demorado, hein? O ano aceitável do Senhor, que já dura 2000 anos. Hoje, diga hoje, nesta igreja, nós observamos, vimos alguns entrarem pelo ano aceitável do Senhor. Quantos viram? Todos esses que hoje disseram sim para Jesus, já entraram pelo ano aceitável do Senhor. Muito bem, agora a segunda e final parte da mensagem. Eu quero dizer para vocês uma coisa, tenho que dar uma notícia de última mão. De última mão. O ano aceitável do Senhor está chegando ao fim.
Eu preciso ler um calendário para vocês. Eu quero dizer para vocês que certamente estamos vivendo os últimos minutos do dia 31 de dezembro do ano aceitável do Senhor. Talvez estejamos vivendo às 23 horas e 58 minutos do ano aceitável do Senhor. Depois das 23 horas e 58 minutos vem 50 e depois meia-noite. Jesus falou em Mateus 25:6, ouviu-se um grito, quem é o noivo? Vou ao seu encontro. Eu não tenho a mínima dúvida de que o ano aceitável do Senhor já chegou ao fim, faltando apenas bater o ponteiro da meia-noite, para depois, diga, para depois, iniciar o dia da vingança do nosso Deus. Quem não entrar, fala, pelo ano aceitável, irá viver o dia da vingança do nosso Deus. Diga assim, eu quero viver o dia da vingança. Falaram. Alguém falou. Estava distraído, né? Quantos querem viver o dia da vingança do nosso Deus? Quer não? Ah, então parece que você já sabe do que se trata. O dia da vingança do nosso Deus é dramático. Sabe o que Jesus falou desse dia? Jesus disse que se esses dias não fossem abreviados, ninguém escaparia. Ninguém escaparia. O Apocalipse do profeta Isaías, no capítulo 24, diz que esse dia é dramático e até o homem poderoso vai penar. Deus diz que vai se levantar para espantar a terra, que a terra vai cambalear como um bêbado e vai balancear como rede de dormir. Fala no capítulo 24 do profeta Isaías que esse dia é dramático para a humanidade. Diz assim: cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam e descansou a alegria da harpa. Sabe o que quer dizer isso? Nós fomos jantar ontem ontem, anteontem, e passamos por uma grande casa de show ali, olha. Foi isso, pastora? Estava apinhada, não estava? Apinhada de gente. O mundo hoje está festivo. Todo mundo quer baile, bailão. Todo mundo quer ir hoje se divertir. O mundo, por pior que esteja, existe o folguedo da humanidade. A Bíblia diz que isso vai acabar, porque quando começar o dia da vingança do nosso Deus, a alegria vai sumir da face e da mente das pessoas. O texto diz assim: definho, ai de mim, os pérfidos tramam perfidamente. Sim, os pérfidos tramam.
A terra será de todo quebrantada, ela se romperá, a terra se movimentará violentamente, a terra cambaleará como um bêbado. Naquele dia castigará o Senhor os céus e as hostes celestes e os reis da terra na terra. O profeta Sofonias diz que será dias de densas trevas, dia de angústia, dia de dores. Amada igreja, tudo já está preparado na terra para esse tempo. As nações falam de paz, paz, paz. Agora mesmo a cúpula do G20 vai se reunir, tem se reunido para lutar contra o terrorismo. Não vão conseguir nada, porque agora o pavio já foi aceso. E você sabe o que vai resultar isso? Uma grande catástrofe no planeta Terra, catástrofe entre os homens. O apóstolo Paulo diz que quando andarem dizendo paz, segurança, sobrevirá repentina destruição. As nações falam de paz, 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 mas armados até os dentes estão. Armas poderosíssimas, armas bacteriológicas, os exércitos comprando mais armas, as nações em conflito, os homens com desamor. Tudo já está pronto para a grande explosão social e ecológica, climática no planeta Terra. A Bíblia diz no Apocalipse capítulo 8 que virá sobre a Terra um grande meteoro. A NASA também está falando isso. O Apocalipse de Isaías capítulo 24 diz que uma montanha em fogo cairá sobre a terra e haverá muito pranto, muito choro. No capítulo 9 fala que os demônios já estão prontos para atravessarem os portais, para virem fustigar os homens. Amada igreja, não perca a caravana do arrebatamento, porque depois do ano aceitável do Senhor, certamente virá o dia da vingança do nosso Deus. O Apocalipse capítulo 6 faz a síntese desse período dramático na terra. Fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Primeiro o cavalo branco, e o seu cavaleiro traz um arco na mão. Quem é esse cavaleiro do cavalo branco? O anticristo, que veio para vencer. Ele vai propor uma falsa paz. Mas depois do cavalo branco surge um outro cavaleiro, o cavaleiro do cavalo vermelho, e o seu cavaleiro tem uma espada na mão, e a Bíblia diz que foi dada a ele a autoridade para tirar a paz da terra e para que os homens se matassem uns aos outros. Esse cenário já está pronto. E depois da guerra surge o cavaleiro do cavalo preto, a inflação. Este cavaleiro tem uma balança nas mãos, que significa que vai faltar comida, porque as nações vão estar investindo na guerra, a agricultura vai falir e haverá muita fome no planeta Terra. E logo depois vem o cavalo amarelo, que é a morte, e diz que o inferno estava seguindo a morte para colher uma grande ceifa de todos aqueles que não quiseram entrar pelo ano aceitável do Senhor. Quantos aqui já entraram pelo ano aceitável? Permaneça nele e vá buscar os seus parentes, os seus amados. Eu vou projetar um vídeo pequeno, uma canção. Tem som aqui, né? Pode apagar as luzes se puder.
dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Sou o som que o ai produz na escuridão. Então o céu se irá no além e o sul não será sul. Então do ai todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Aproxime este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, vem a Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração sofra mais com o pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Porque tal graça recusar, se Jesus é quem faz findar a escuridão. Levanta, vem a Ele dar chance para te salvar. Não deixes que teu coração sofra mais com o pesar da escuridão. Sim, com as luzes apagadas. Eu não vou fazer apelo, porque o apelo já foi feito. Alguns aqui já se livraram desse momento. Mas eu sei que todos aqui têm alguém para ir buscar em casa.
papai, mamãe, o irmão, a irmã. Não perca essa oportunidade. Nós sabemos que os dias estão chegando. Nós sabemos também que a igreja está para deixar a terra. O arrebatamento é real. A qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, nós sairemos do planeta para o encontro de Jesus nos ares. Se preparem, mas não percam o foco. Não perca o foco de pregar o Evangelho, começando pela tua Jerusalém, pela tua casa. Alguns talvez queiram fazer missões lá no estrangeiro. Calma, tem um campo missionário dormindo com você, morando com você, ali no outro quarto, talvez fazendo as refeições com você na tua casa. Trabalhe primeiro nesse campo missionário, que é a tua família. Seja luz em meio à tua família e os traga para cá. Diga assim, porque a qualquer momento eu sei que vai acontecer isto. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Que você não seja um desses que vai ficar procurando o irmão debaixo da cadeira. Que você suba no arrebatamento e diga assim, para que aquela palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, seja uma realidade em minha vida. Feche seus olhos. Repita comigo, Senhor Deus, eu entendi a mensagem. Sei que o arrebatamento está próximo. Não permita, Senhor, que eu perca nenhum dos meus familiares. Senhor Jesus, unge os meus lábios, a minha boca, para que eu tenha uma palavra irresistível quando falar na minha casa da tua salvação. Senhor Jesus, nesta noite não te peço nada a não ser as vidas que agora passo a pensar. Você tem 1 minuto para pensar nessas vidas, ainda de cabeça baixa, com olhos curvados. Comece a pensar nos seus familiares, que você gostaria de vê-los aqui. Pense neles, um por um. Agora clame por ele, ore por ele, rasgue o seu coração por eles, clame por eles, peça por eles. Jesus, me dá os meus, Pai. Pai, meu filho, Jesus, tira da rua, das drogas, do desvio. Pai, minha filha, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu tio, meus parentes, Jesus, está faltando ainda. Eu sei que tudo está para acontecer, não permita, Deus, que eu possa no arrebatamento sem eles, Deus. E nesta noite eu te peço, me dá essas vidas, Senhor, para o teu reino. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus.